Fique por dentro. Entrevista. E o tema do nosso programa de hoje é isolamento social versus sono. E a entrevista será com o psicólogo e escritor Alexandre Bez, ele que é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami e também especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade de Califórnia. Muito bom dia, seja bem-vindo à Transmundial, Alexandre. Bom dia, Fábio, bom dia, Michele. Que vocês aí tenham um ótimo programa aí na Rádio Transmundial. E o programa de vocês, fique por dentro, que seja sempre esse sucesso que já é. Obrigado, bom dia a todos Alexandre. os ouvintes, claro. Bom, eu queria que você começasse falando então sobre esse confinamento social, né? Ele afeta aí o sono de todo mundo, da população em geral? Bom, não tenha dúvida, né? Obrigado aí pela entrevista. Quando a gente está falando em realmente num isolamento social, a palavra isolamento social por si, ela já afeta o aparelho mental, porque você está o quê? Você está se isolando, na realidade, você está sendo tolhido de você fazer as suas atividades de ir e vir, né? Já é uma conotação muito séria. Então, eu gosto de usar a palavra distanciamento social, para que a palavra distanciamento social tenha um impacto um pouco menor no aparelho mental das pessoas. Esse distanciamento, o que acontece? A gente está ficando em casa, né? A partir do momento que você está ficando em casa, você está gastando menos energia, você está sendo menos produtivo, pelo menos dentro do ponto de vista físico. Lembrando que existem algumas pessoas que mantêm uma rotina de home office, algumas mantêm diárias, outras mantêm meio período, mas é uma situação diferente. Então, a partir do momento que você está em casa ali com gasto de energia física, tá? Física menor, mas com gasto de uma movimentação mental maior, o sono ele pode ser realmente afetado justamente por esse pouco gasto energético do ponto de vista físico. Olha só que interessante, e a gente observa também, pensando nas nossas famílias, né? Eu vejo aqui uma rotina aqui em casa, como é difícil você também estabelecer a rotina que você tinha antes, e parece que novos hábitos são criados. Pessoas acabam dormindo mais, acordando mais tarde. Qual que é o perigo disso? É importante ter uma rotina do sono, doutor? Não tenha sombra de dúvida nenhuma. O sono é um processo. No meu quinto livro, que é um livro direcionado só às mulheres, que eu reescrevi esse livro agora, né, que agora está com um título novo. Eu tenho um capítulo ali inteiramente dedicado ao sono e mostrando a importância do sono. E o sono ele tem que ter uma rotina. Você precisa ter uma rotina. E o sono não dá para ser acumulativo. Então, se hoje você dormiu 5 horas e amanhã você dorme 7, e você teria que dormir 7 hoje e você dormiu 5, mas amanhã você tenta compensar essas 7 horas com 8 ou 9, você não consegue. Então, o sono ele tem que ser realmente um processo diário de um restabelecimento, porque é ele que vai repor todas as suas funções vitais, mas principalmente a ligação com isso, essa rotina, ela não pode ser quebrada, Michele, porque esse sono ele vai regular também o humor da pessoa, então ele está muito relacionado ao humor. Então, uma pessoa que dorme menos, ela vai produzir menos, ela vai estar com o seu processo de criatividade afetado, então vai ser uma produção ali um pouco meia mais fraca do que deveria ser, mas principalmente o humor da pessoa vai alterar também o desenvolvimento dela ao longo do dia. Então, a rotina é extremamente importante, principalmente agora que a gente está nesse processo de recolhimento e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Então, é extremamente importante essa rotina. Ô Alexandre, você falando sobre essa questão de rotina, uma dúvida que surge é a questão das pessoas que trabalham de madrugada, que é o meu caso, né? As pessoas que trabalham de madrugada e durante a quarentena acordam outro horário, geralmente fazem o trabalho em outro horário. Qual é a dica para essas pessoas? É melhor manter a rotina de acordar de madrugada e trabalhar de madrugada ou pode fazer outros horários? Bom, aí vai depender do trabalho da pessoa. Se essa pessoa ela tem uma condição se ela quiser alterar esse horário, isso eu acho que isso é importante, se ela quiser alterar esse horário para ter uma qualidade de sono melhor, ou se ela puder, veja, isso é importante, se ela puder alterar esse horário de sono,
e vai ser interessante para ela, eu não vejo problema. Agora, se ela não puder alterar essa qualidade, esse horário de sono e não ter interferência na sua qualidade de vida habitual, e ela tem já uma pré-programação de sono e de acordar e de trabalhar, é melhor que ela fique e mantenha a rotina, porque a rotina, ô Fábio, ela é uma grande aliada do seu processo realmente, né, noturno, ou até do seu processo diurno, no que diz respeito a descansar e você ser ativo, porque para você ser uma pessoa ativa, você precisa do descanso. Realmente você não tem como você não descansar. Você acorda meio que quebrado quando você não tem essa rotina. Então a rotina é extremamente necessária. É claro, pode ter momentos que há rupturas, né? Um evento, uma festa, sei lá o quê. E agora o que não pode acontecer é que isso realmente se repita frequentemente e por alguns dias seguidos na semana. Você realmente não vai produzir e o seu caimento profissional vai ser notado. Você não vai conseguir, principalmente, foco e nem concentração. A perda do sono, ela tira o foco e ela tira a concentração e, consequentemente, a criatividade também. Olha só como o sono é importante. Então, dormir pouco ou dormir demais é perigoso? Sim, fisiologicamente, tanto o dormir pouco ou dormir mais, Michele, são perigosos, mas eles podem também ser reveladores de dois elementos de psicologia. O dormir pouco, ele pode estar revelando, além de algum processo ali fisiológico, ele pode estar revelando um transtorno de ansiedade, seja uma ansiedade por causa do momento que a gente está vivendo, ou seja, uma ansiedade por algum outro momento. Então é sempre importante entender o porquê desse dormir pouco, né? E o dormir demais pode ser uma das manifestações depressivas, inclusive. Olha só, e durante esse tempo, né, de isolamento, né, o distanciamento social, a gente dorme muito, né, doutor? É muito comum a gente dormir muito. A gente acha que não tem nada para fazer e o pessoal quer dormir o dia inteiro. Sim, bom, também, também tem isso. Agora, pode ser uma alternativa que a pessoa pegou para passar um pouco mais as horas do dia, então eu vou dormir 2 horas a mais, 3 horas a mais. Desde que isso não atrapalhe na sua rotina profissional, se ela está podendo ter uma rotina profissional. Agora, se ela não está tendo uma rotina profissional e ela adquiriu esse comportamento, né, também manifestando esse comportamento, pode ser ali uma atitude comportamental, psicológica de fuga. Então ela está fugindo um pouco da situação, porque para ela até não ficar tão preocupada, alguma coisa assim. Mas ainda assim não seria legal a gente desprezar a possibilidade de ser uma depressão, mesmo que seja uma depressão passageira e não a depressão, uma depressão clássica. Mas ela pode estar tendo, por exemplo, uma depressão exógena. O que é isso? É uma depressão que vem de fora para dentro, por isso chama exógena. Né? Quer dizer, não é uma depressão interna, que é uma grande coisa. Por quê? Porque é uma depressão totalmente passageira e totalmente curável. Acabou o problema, a depressão vai embora. Mas isso tem que avaliar de pessoa para pessoa para ver qual que é o motivo que ela está dormindo a mais. Sim, então fica um sinal aí, né? Agora, em relação às crianças e os idosos, quais cuidados a gente deve ter nesse período da quarentena em relação ao sono? Bom, todos nós, nós temos 4 faixas etárias, né? As crianças, os adolescentes, os jovens adultos e adultos também, após os 18 anos, e depois aí vem os idosos. O que me preocupa mais, que é justamente a sua pergunta, Michele, são as pontas. Então, as crianças e os idosos. Então, são 2 classes de faixas etárias que necessitam impreterivelmente em seguir a rotina, né? As crianças porque estão em processo de crescimento. E esse processo de crescimento é extremamente importante ser respeitado através do sono. Para a criança ficar mais disposta, para ela ter a disposição em brincar, mas principalmente para que não atrapalhe também o seu processo de crescimento físico, não só mental, intelectual, né, psicológico, emocional, mas o físico, especialmente porque o hormônio que faz nós crescermos, que é o GH, esse hormônio ele só é liberado no sono. Então, quanto menos essa criança, Michele, quanto menos essa criança dormir, menos esse hormônio vai ser secretado no organismo. Então,
é preferível que realmente essa rotina seja mantida, seja praticada de uma maneira saudável e realmente a criança também não, para a criança não ficar irritada. Então muitos pais não entendem por que a criança está irritada naquele dia. Uma das causas, né? Tem várias, mas uma das causas pode ser essa questão do sono. Então é importante que ela mantenha para não alterar os seus processos fisiológicos e principalmente para não alterar o seu crescimento. Uma outra coisa que o dormir pouco dá, no futuro, uma pessoa que dorme pouco, e mesmo uma criança que já tem uma rotina de dormir pouco, ela vai ter a face dela, né, o rosto dela, vai ser mais suscetível às marcas do tempo. Então, vai ser uma criança mais enrugada no futuro, não agora, mas no futuro, vai ter um envelhecimento precoce maior, porque o sono realmente rejuvenesce. Na outra faixa etária, na faixa dos idosos, eu entendo que o sono ele é importante também para manter todo o equilíbrio homeostático do organismo dessa pessoa com um pouco mais de idade. Então, além de deixar a pessoa mais disposta e a pessoa mais saudável, o sono para aquela pessoa de idade também é tão importante quanto o sono das crianças. Os jovens, quando têm uma qualidade de sono inferior por causa de uma matéria de prova na escola ou na faculdade, ele vai realmente ter uma produção menor, mas ele vai conseguir se recuperar um pouco mais rápido que a criança e vai conseguir se recuperar um pouco mais rápido que o idoso, desde que ele também não ultrapasse esses limites. Agora, o idoso e a criança precisam realmente de uns cuidados maiores e melhores no sono, até para eles ficarem mais sossegados e até para eles ficarem mais dispostos para enfrentar essa fase que está sendo uma fase tão conturbada e que todos nós queremos que ela passe muito rápido, né? Que ela passe logo para o bem de todo mundo e para a nossa vida voltar ao normal. Essa própria fase, ela pode ser também tanto para o idoso, tanto para a criança que eu digo depois de uns 3, 4 anos, porque enquanto ela não tiver um aparelho mental minimamente formado, ela não vai ter conhecimento do que está acontecendo, não vai ter entendimento. Mas para que realmente todo mundo comece ali a viver e que essa preocupação associada a essa fase possa também não atrapalhar o sono, porque as pessoas podem ter o sono atrapalhado até para aquilo que a gente falou um pouco no começo da entrevista, da nossa atitude corporalmente, fisicamente passiva pela situação, porque tem muita gente que não pode trabalhar de home office. E esse pessoal que não pode trabalhar de home office realmente vai ter o sono mais comprometido até pelo estado passivo generalizado. Uma coisa que a gente percebe que acontece muito nessa época também, as pessoas ficam muito tempo na frente do celular, do tablet, do computador, da TV. Existe algum impacto disso para a saúde mental e também para a qualidade do sono? Fábio, não tenha sombra de dúvida nenhuma. A partir do momento que você está em frente ou de frente a uma tela de computador, a uma tela de tablet, desses aparelhos eletrônicos ou mesmo da televisão, você vai estar minando os elementos que você precisa para você ter uma qualidade de sono melhor, né? E a melanina que é um hormônio do sono, ele é extremamente sensível à luz. Então, assim, é recomendado por alguns especialistas que depois das 10 horas da noite você se abstenha de você ficar em frente à tela de computador, tela de celular, tablet, etc. e tal, para que o sono não seja afetado e você possa dormir melhor. Então, se você precisou estender muito tempo o sono na TV ou no computador, porque você estava tendo alguma atividade ali, seja profissional ou pessoal, não importa. Esse sono vai ser afetado porque a melanina ela deixa de ser secretada e a partir do momento que a produção da melanina ela é interrompida, a sua qualidade de sono ela perde, você não consegue dormir. Por que algumas pessoas acordam mais cedo do que deveriam naquele dia, né? Não por uma preocupação, ou não por uma dor, ou não por qualquer outro processo físico ali, ou psicológico ou mental, mas às vezes porque esqueceu a porta aberta do quarto, ou esqueceu a janela, a cortina de ser 100% fechada, e a partir do momento que entrar um raio de luz, a pessoa acorda.
porque é justamente isso, é a claridade que atrapalha a produção do hormônio da melanina. Infelizmente, o tempo é muito curto. Gostaria de abrir espaço agora para você divulgar os seus contatos, suas redes sociais, para o nosso ouvinte que tiver interesse, quiser saber mais sobre o assunto, como ele pode te encontrar? Eu vou deixar o Instagram, até agradeço. No Instagram, acho que tem tudo ali, tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Está como Alexander Bess, né? Não está como Alexandre, mas está como Alexander Bess Oficial. Aí tem tudo ali, você só pode me procurar, tem bastante coisa ali. Então, Alexander Bess Oficial. Tá certo, a gente agradece então a essa entrevista, hoje falando sobre isolamento social e sobre versus o sono, entrevista com o psicólogo e escritor Alexandre Bess, ele que é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fábio, obrigado, Michele, um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Transmundial e que vocês realmente, nesse programa maravilhoso, fiquem por dentro, que vocês sempre façam as pessoas ficarem por dentro. Obrigado, um abraço.